Olá, pessoal! Para complementar o conteúdo que nós começamos no vídeo passado, agora nós vamos falar só de uma consequência do que a gente acabou de ver, que na verdade ainda é a área de superfície, mas do gráfico de uma função. Então imagine que você tem ali uma função do tipo z igual a f de xy. Se eu quiser trabalhar com a área de superfície, nós vimos a fórmula na aula passada, no vídeo passado. A área era aquela integral dupla do módulo do produto vetorial de RU com RV dA, certo? O que a gente teria que fazer num caso como esse? É super simples, ó. Vejam que se eu tenho uma função, na verdade eu já tenho a parametrização de graça, porque eu posso parametrizar, a regra era só parametrizar com duas entradas, lembram? Então eu parametrizo o x como sendo x, o y como sendo y, não fiz nada, e eu falo que o z é f de xy. Tá feito, ó. Essa é a ideia. Se eu tenho ali uma regra já bem montada de uma função, fica muito fácil trabalhar com essa parametrização. Veja que minha parametrização, em vez de u e v, agora é x e y. Então, o que eu teria que calcular aqui? O Rx. O que seria o Rx? Seriam as derivadas das três entradas em relação a x. Mas lembra, essa aqui é na direção y, direção j e direção z. Como é que ficaria? Derivada de x em relação a x dá 1 na direção y. Derivada de y em relação a x dá 0, então não vou nem escrever, mais a derivada de f, vou colocar assim, ó, derivada de f em relação a x na direção z. Tá aí, ó, o Rx seria isso. Da mesma forma, quem seria o Ry? Será que cabe aqui, ó? Ry. Derivada dessa em relação a y, 0. Derivada dessa em relação a y dá 1, só que na direção j. Mais a derivada dessa em relação a y na direção z. De modo que quando eu quisesse calcular o Rx, produto vetorial, com Ry, eu teria, ó, I, J, K, que entraria aqui, ó, 1, 0, e aqui, derivada de f em relação a x, e o que eu teria aqui, ó, na outra, 0, 1, e derivada de f em relação a, coloquei z, mas não é z, é y, em relação a y. E se eu calcular aqui, ó, terminar de calcular o determinante dessa matriz, ó, a primeira multiplicação dá 0, a segunda multiplicação dá 0, só a terceira multiplicação que não dá, ó, fica k vezes 1 vezes 1. Então eu vou ter que isso aqui vai ser 1 na direção k, ou seja, k. No outro sentido, ó, aqui dá 0. Aqui, ó, derivada de f em relação a x vezes 1 vezes i, ou seja, derivada de f em relação a x, i. E a outra, ó, seria essa com essa com essa. Derivada de f em relação a y, j. Esse é o produto vetorial, Rx com Ry. Mas eu não quero o produto vetorial do Rx com Ry. Eu quero o módulo do produto vetorial Rx com Ry. Para fazer o módulo, a gente faz a raiz quadrada de todas as entradas ao quadrado. Só que lembrem que quando você faz isso, você perde o k, o i e o j. Então, só colocando na ordem, ó, se pensasse no i primeiro, ficaria raiz quadrada da derivada de f em relação a x ao quadrado mais derivada de f em relação a y ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 1. Olha o que aconteceu, fica bonitinho, ó, esse módulo. Então, o que eu vou ter é que a área dessa superfície, ela vai ser a integral dupla na região D de, ó, derivada de f em relação a x ao quadrado mais derivada de f em relação a y ao quadrado mais 1. Só isso, ó, dá uma fórmula fechada. Então, dada uma função z, que é f de xy, se eu perguntar a área dessa função z num determinado domínio em que eu estou restringindo o x e o y dado por d aqui, essa área vai ser dada por essa fórmula que está aqui. Beleza? Por enquanto é isso. Tchau. Até a próxima.